Hoje eu vou falar sobre um assunto que é tabu, meio delicado, que é a questão da masturbação. O que é o excesso e quais os problemas que isso podem gerar? Quais as questões que isso podem produzir? Vamos entender um pouco mais sobre o assunto. E não é uma posição nem religiosa, nem uma posição dogmática, é uma posição acadêmica. E como que isso pode se tornar saudável na vida sem se tornar um tabu? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, me acompanhe, eu vou trazer informações importantes. Aqui está. O excesso de masturbação, impactos críticos na saúde mental e relacionamentos. Quando o prazer vira prisão. Vamos entender um pouco sobre isso, para essa relação? Porque existe o lado do prazer e o lado da prisão. Mas o lado da prisão é muito pouco conversado, muito pouco falado sobre isso. 58% dos homens costumam cruzar o limite, enquanto 42% das mulheres adultas costumam cruzar o limite. Então, quer dizer, veja, não é um assunto tão conversado e esse é um assunto que é um problema. Muita gente está passando do limite do que deveria ser um ato controlado, né? Então, por quê? Porque ele começa a substituir conexões reais. A pessoa passa o dia presa a essa questão, né? Ela acaba, quando o alívio momentâneo se torna uma única estratégia. O que é isso? Ela não tem outra forma de alívio. Se você tem vergonha sobre esse assunto, se você tem alguma dificuldade, quero mostrar para você aqui no site. Você entra no site do cienciameditativa.com e você então tem um guia Zen gratuito para você aqui, para trabalhar a sua ansiedade e depressão, os passos iniciais. Você quer fazer terapia? Existe aqui o site, toda a explicação do processo de terapia, todo o processo de desenvolvimento pessoal que a gente faz, você pode saber aqui. Qualquer dúvida, me manda um zap, clica aqui no cantinho, ó, você me manda um zap. Curso Psicologia Zen, você tem uma plataforma com cursos com técnicas de meditação, mindfulness, história do budismo. Quer saber um pouquinho mais sobre minha biografia, o que eu estudei, meus professores, meus mestres? Você vai encontrar aqui. A plataforma Vitor Zen Performance, o grupo de Zap, o grupo de Telegram, tudo isso disponível aqui para você poder estar com essas informações disponíveis, né, no seu celular. Tá legal? Então isso é bem legal de você poder ter descontos, poder ter acesso a produtos da Adidas, na Atlética Nutrition com um preço especial. Apresentações, artigos, newsletter na rede Substack. A gente tem alguns artigos aqui que a gente pode deixar para você se aprofundar em alguns desses temas para a sua saúde e para a sua felicidade. E o Zen News, onde a gente deixa algumas apresentações disponíveis ali para você. Tá bom? Então, no site Ciência Meditativa, se você clicar na central de performance, vai ter, por exemplo, uma calculadora de tênis. Quantos tênis você precisa para a sua performance? Qual o melhor tênis para você? Com link de compra, calculadora de suplementação, qual a suplementação melhor para você? Essa suplementação que você tem é adequada? Você está tendo a melhor alimentação? Uma calculadora básica para você saber, já com link de compra dos suplementos essenciais, tá bom? Fora a calculadora da zona de treinamento, com base na frequência cardíaca, ou a calculadora VDOT para você saber a sua performance. E aqui ainda eu deixo alguns produtos que já estão em promoção, se você quiser saber algumas coisas que ainda tem em estoque, né, caso você não queira entrar, né, no grupo de WhatsApp e no grupo de Telegram, tá bom? Mas continuando sobre o nosso assunto aqui, né? Mente e corpo conectados, efeitos simbióticos, né? A mente, que tem ansiedade, estresse, tristeza, vai gerar tensão muscular, fadiga, dores físicas. Então, 67% mais sintomas de fadiga crônica e nebulização mental. O vício na questão da masturbação costuma levar a essa fadiga crônica e esse processo mental um pouco turvo, né? Então, como a dopamina reprograma a mente, né? Existe uma explosão de dopamina, né? Esse delta FOSB aqui que você está vendo é uma medição de, vamos dizer assim, fortalecimento, é uma proteína que fortalece as conexões neurais. Então, a explosão de dopamina reforça, né? Meio que cria um vínculo, cria uma força neural, um aprisionamento neural, né?
Então você vai ver que é como se criasse autoestradas cerebrais. 78% da taxa de recaída nos primeiros 30 dias. Cria um vício cerebral, é difícil a pessoa sair desse vício. Seu cérebro literalmente muda de forma, né? Ele fica vincado, ele fica marcado com isso. Então isso está escondendo um trauma, né? Porque você está tendo como fonte de prazer, você está restringindo as suas fontes de satisfação da vida, né? O excesso de masturbação está sendo um fator de única fonte, né? Uma fuga. Então ele aumenta a ansiedade, tristeza e acaba gerando um anestésico. 73% das pessoas com compulsão sexual relatam traumas não resolvidos. Então você vê, apesar delas terem a questão da sexualidade sendo realizada, elas percebem que aquilo não é natural, que aquilo é um resultado de um trauma. Então isso não é saúde. Você não está curando uma ferida, você está colocando um band-aid numa hemorragia. Então é efeito avalanche. Com essa evitação piora a saúde mental, dor emocional, compulsão, tem um alívio temporário, né? Tem processos de culpa, vergonha, mais dor emocional. 54% tem aumento de estados depressivos, 61% agravamento de transtornos de ansiedade e 48% redução de autoestima. A evitação não é neutra, ela amplifica o sofrimento original, essa evitação do contato público, de outras possibilidades de bem-estar. Relacionamento em ruínas, né? Isso quando a pessoa tem um relacionamento, a pessoa não, porque esse tipo de fantasia destrói a capacidade de uma intimidade real, de uma troca real. Então a excitação por telas desensibiliza, né? Você fica menos sensível, é isso, né? Em relação à conexão real, à conexão com as pessoas. Então tem menos satisfação sexual, né? Apresentam problemas de disfunção, né? 67% em distorção da expectativa sobre o que é real no parceiro, o que é real no sexo, sabe? Então você programa seu cérebro para preferir ficar sozinho. Isso é bem complicado. Então quais são as soluções? É quebrar o ciclo. De novo, gente, eu vou repetir, existe o processo lá da terapia, que é o mais indicado para fazer esse processo de detoxificação, ter até, né, o processamento para perceber esses gatilhos emocionais, né? Com a terapia você tem quase 89% de casos de sucesso. Desenvolver intimidade real, por isso que a gente trabalha muito o casal, a intimidade do casal, e controla e controlar também bloqueadores de conteúdo, né? Porque como nós estamos falando quase de um vício, fazer um pouco da contenção vai ajudar. 68% de taxa completa se focar nesse processo com terapia, detoxificação, tudo, em 18 meses. Então, de novo, você escolhe, mas você pode ter uma moderação, vai te levar à saúde. Você vê que eu não estou julgando no sentido de dizer, isso é horrível, isso é mas a moderação, porque a compulsão vai te autodestruir, vai gerar isolamento, vai gerar sofrimento. A maior parte consegue superar esse vício, né? Então é um convite que eu quero fazer para vocês a uma vida real, a uma vida de conexão, a uma vida mais verdadeira, né, em relação à sua possibilidade de encontrar felicidade. Então eu estou aqui de coração trazendo todos esses dados para você, né, para você fazer essa reflexão, pensar sobre isso, para que a sua vida pode assumir um outro patamar, tá legal? Então fica aqui meu cuidado, meu carinho. Qualquer coisa, entra no site do cienciameditativa.com, curte, inscreve, compartilha o canal, porque eu acho que isso pode ajudar você a estar com seus relacionamentos mais felizes, uma vida mais saudável, uma condição mais alegre, né, de realização. Vale a pena buscar esse caminho de mais felicidade e alegria, viu? Grande abraço, até mais.